Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, vamos louvar o Senhor com o hino de número 65. Os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos, Senhor. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, cristão peregrino, já avante andai, crentes em Cristo, e as vossas forças, a escravidão dos povos libertai. Anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e que possa anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó Deus, apresse o dia glorioso em que os eleitos todos se unirão, e em cor excelso, santo jubiloso, pra todos sempre glória a ti darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e que possa anunciar o Evangelho, eis-me convosco Glória a Deus. Meus amados, nós estamos iniciando, ontem foi o culto de abertura, mais uma escola bíblica em nossa igreja, nosso ministério, o Ministério do Belém, e esta é a escola de número 70. Isso quer dizer que já há 70 anos que essa escola tem sido realizada. Ela não somente se torna tradicional em nossa igreja, mas também se torna cada vez mais importante a escola bíblica de obreiros em nossa igreja, o Ministério do Belém. E nós louvamos a Deus, agradecemos pelo critério que nosso ministério, nosso pastor, tem estabelecido para indicar aqueles que estarão durante toda essa escola ministrando a palavra de Deus. Para que os irmãos tenham a ideia que nós teremos
durante esses 15 dias ou mais de escola bíblica, passarão por aqui mais de 60 ensinadores, 60 homens de Deus que estarão ensinando a palavra do Senhor. E quando começamos uma escola como esta, e olhamos para a nossa retaguarda, olhamos para os nossos púlpitos, que sempre foram ocupados por grandes ensinadores, nós nos maravilhamos e nos surpreendemos com algumas situações. Às vezes ficamos um pouco tristes, saudosistas, quando olhamos alguns daqueles que nós sempre admirávamos e ouvíamos não estão mais conosco, mas as mensagens, os ensinos que eles nos trouxeram, esses sim continuam guardados em nossos corações. Há expressões, há ensinos que nós ouvimos aqui que jamais vamos esquecer, né? Os nossos ilustres ensinadores, alguns deles já dormem com o Senhor, mas a palavra que eles ensinaram continua ainda guardada em nossos corações, e nós aplicando e ensinando aquilo que nós aprendemos. Então sentimos faltas de alguns que já não podem mais estar aqui conosco, outros que estão enfermos e já não têm mais condições de participarem, até devido ao avanço de idade. Mas o que nós louvamos a Deus é que o Senhor Deus está sempre repondo, né? Nosso presidente diz que na igreja do Senhor não tem insubstituível, só Jesus é insubstituível, não é? Que nós louvamos ao Senhor, porque Deus tem levantado novos obreiros, novos ensinadores, e nós temos até nos surpreendido, não que nós venhamos a duvidar de alguns, mas nós temos nos surpreendido com a gama de obreiros responsáveis, dedicados à leitura da palavra de Deus, dedicados em buscar a palavra de Deus, que não somente nos seus conhecimentos, mas também na oração, e isso é que vai fazer a diferença. Conhecimento com oração representa a palavra ungida para os nossos corações. Então Deus tem levantado os novos obreiros, novos ensinadores, e que passarão por este púlpito e entregando aqui os ensinos que nós precisamos ouvir. Então sejam bem-vindos, em nome do nosso pastor presidente, sejam bem-vindos à nossa 70ª Escola Bíblica de Obreiros, e ela se estenderá aqui até o dia 3 de outubro, e até lá nós teremos 3 estudos pela manhã, 2 à tarde e mais 1 à noite. Nesta escola, houve uma mudança com relação à participação à noite, onde nós teremos aqui a participação de obreiros e esposas, não é? Então nós não teremos aquelas caravanas, como todo ano tem acontecido, de grupos, mocidade, ou círculo de oração, ou coral, ou orquestra, mas os obreiros aqui estarão. Então cada setor vai trazer lá uma caravana de obreiros do seu setor. Isso quer dizer que à noite também as ministrações são mais voltadas para estudos também para aqueles que aqui estiverem. Então será uma escola muito abençoada, será uma escola onde sairemos aqui realmente aperfeiçoados e edificados para dar continuidade à obra que Deus tem confiado às nossas mãos. Infelizmente, o material que nós sempre entregamos até com antecedência, né, nas inscrições, que é uma pasta, aquela apostila, a programação, e infelizmente não ficou pronto, e a culpa não foi de quem sempre nos oferece, que é a CPAD. Todos os anos a CPAD nos patrocina, mas a culpa foi que, na verdade, nossa, porque houve um atraso na entrega das matérias dos ensinadores para fazerem a apostila, e nós fazemos questão que, evidentemente que alguns que vão passar por aqui não fizeram a apostila, não é? Mas a maioria, a gente pede que faça a apostila para que os irmãos acompanhem, e não somente acompanhem, mas tenham essa anotação em casa para pesquisa, não é? E então nós fazemos questão de ter a apostila completa. Mas houve alguma demora devido a algumas atividades que nós tivemos aqui, da entrega das matérias por parte dos ensinadores, e então houve realmente esse atraso, mas durante a semana ainda, talvez na quarta-feira, já tenhamos aqui à disposição todo o material da Escola Bíblica, crachá, apostila, a pasta, a programação, aquilo que os irmãos estão acostumados, nós teremos aqui sim, a partir da quarta-feira. Mas o que importa é que nós estamos aqui. Não é por falta de apostila que nós vamos deixar de ouvir a palavra do Senhor. Então os irmãos que puderem, anotem aí, né, os estudos que serão ministrados aqui, e esses irmãos que estarão ministrando aqui antes que a apostila chegue, as suas matérias já estão na apostila. Então anote aí, depois você confere na apostila o que está escrito ali. Evidentemente que a gente prepara a apostila, mas na hora de entregar aquele estudo, sempre há coisas a mais, não é? Não somente do que está ali na apostila. A apostila são só alguns apontamentos.
mas o Senhor Deus sempre tem algo para rechear a sua palavra quando ela é ensinada, principalmente a unção do Espírito Santo. Amém? Então, quero convidá-los para ficarmos em pé, estaremos orando mais uma vez, depois assim em pé como estamos, nós estaremos convidando, nós temos aqui um cronômetro que estaremos acompanhando por ele o tempo para nós não extrapolarmos muito o tempo, horário de almoço, para que tudo seja feito na ordem, direitinho, né? Então nós estaremos orando, e o pastor Hermes Barreto, que é o obreiro nosso, é ensinador, é professor teológico e é também escritor, ele congrega aqui no setor de São Mateus. Após a oração, o pastor Hermes estará entregando este primeiro ensino da nossa escola bíblica. Eu quero convidar o pastor Osias, que é o pastor presidente da igreja lá em Guaratinguetá. Ele estará orando por nós, e em seguida, assim em pé como estamos, vamos receber o pregador da manhã, o ensinador da manhã. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um privilégio podermos estarmos aqui. Eu particularmente agradeço a Deus, porque aquilo que aprendemos, na verdade, fica em nossos corações, e nós, durante a nossa trajetória, vamos passando para outros. Por isso mesmo, a Assembleia de Deus é um movimento completamente diferente de outros movimentos. É um movimento pentecostal. O fundamento é Cristo, como disse aqui nosso pastor. Às vezes, alguns irmãos vão para a glória, mas Deus coloca outro no lugar, e nós devemos estar orando e atentos para receber os ensinamentos, porque isso é a certeza de uma vida vitoriosa da nosso ministério e a nossa igreja de um modo geral. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, pela vida do teu servo, nosso pastor, a sua assessoria aqui, o pastor vice-presidente, enfim, todos aqueles que compõem esse grande ministério, talvez um dos maiores do Brasil ou maior. Senhor, abençoa que possamos estar atentos ao ensinamento da Tua palavra. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Dá-nos a Tua graça, não somente para falar, mas para ouvir também, para nos conservar na Tua presença. Esses 15 dias de estudo bíblico, que possamos sair daqui aperfeiçoado, melhor preparado para fazer a Tua obra e o Teu nome ser glorificado no dia a dia do nosso viver. Abençoa a direção da Tua igreja, nós suplicamos. Abençoa o Teu servo que vai nos transmitir a Tua palavra nesta primeira hora. Usa de uma forma especial. Nós suplicamos, Deus, confiando na Tua resposta, porque oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Os irmãos poderem tomar assento. Quero dizer que é uma grande alegria, ao mesmo tempo um grande privilégio, poder estar aqui participando de mais uma edição da Escola Bíblica. Por isso eu louvo a Deus, agradeço a Ele pela sua infinita misericórdia. Também agradecendo o pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, pela confiança que tem depositado em nós. Eu sempre sou um observador, e eu estava esses dias observando as lideranças evangélicas que nós temos no Brasil e no mundo. E toda vez que eu analiso as grandes lideranças evangélicas, eu chego à conclusão que eu sou um obreiro privilegiado por fazer parte de um ministério sério e por ter como presidente o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Isso é privilégio da nossa geração. A geração que tem um pastor, um líder, como o pastor José Wellington, ele pode dizer que é um obreiro privilegiado. Eu sou um privilegiado por fazer parte desta geração, de ter conhecido esse grande líder, que de todos os líderes é difícil ter um igual a ele.
Então, é com muita alegria que eu digo isso. Também dizer aos irmãos, aos obreiros que estão aqui, estamos entre amigos. Sei que tem grandes pregadores aqui, sei que tem homens que poderiam estar aqui falando, mas Deus nos deu essa incumbência, é bondade de Deus, é bondade do ministério. E nós queremos falar alguma coisa a respeito de dois obreiros, dois personagens da Bíblia. E que eu espero que possamos aprender com esses dois obreiros. O que esses dois obreiros têm a ensinar a cada um de nós. Então eu vou fazer duas leituras em dois textos. Um texto está em Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. E o segundo texto estará em Atos, capítulo 27, versículos do 20 ao 26. Primeiro texto, Jonas, do 1 ao 6, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um seu Deus, e lançaram no mar as suas fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O segundo texto está em Atos 27, versículos 20 ao 26, que diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. E contudo, foi necessário dar numa ilha. Amém? Os irmãos prestaram muito bem atenção nesses dois textos. E esses dois textos falam de dois obreiros, fala de duas situações, fala de dois resultados. E às vezes fica uma pergunta que a gente sempre faz: por que homens que creem no mesmo Deus, às vezes agem de forma tão diferente numa mesma circunstância? Nós vemos aqui que existe duas tempestades. Dois obreiros passam por uma tempestade. Nós percebemos que na Bíblia, na teologia, a gente entende que há uma diferença entre atravessar uma circunstância dentro da vontade de Deus, e há uma diferença em atravessar uma outra circunstância fora da vontade de Deus. Existe aquela vontade chamada vontade diretiva, e existe aquela vontade de Deus chamada vontade permissiva. A vontade diretiva é aquela que Deus fala assim: olha, vai por esse caminho, faz isso que eu estou te mandando,
vai por esse lado que vai dar certo. Quando Deus te direciona a um caminho, quando Deus te dá uma direção, a vontade diretiva de Deus para a sua vida, Ele está dizendo: se você for segundo a minha ordem, segundo a minha palavra, pode ir tranquilo que vai dar tudo certo. Aconteça o que acontecer, se você estiver debaixo da minha vontade, tudo vai ocorrer certo. Existe também aquela vontade permissiva, é aquela que Deus não quer, mas Ele permite. Foi aquela escolha de um rei. Deus não queria, Ele falou: eu sou suficiente a esse povo, mas como eles querem um rei, dê um rei para eles. E muitas vezes a vontade permissiva de Deus não é a que Ele quer, mas é a que queremos. E muitas vezes essa vontade permissiva, nós vamos ter grandes problemas lá na frente. Então existe uma diferença. Agora vocês prestem atenção. Jonas, ele provoca a tempestade e traz prejuízo aos outros. E vocês percebam que Paulo acalma os outros na tempestade. Olha a diferença. Quando você vai ver a diferença de Paulo e Jonas, você vê que, primeiro, o que diferencia um do outro é a sua visão, é a sua forma, é a sua teologia. Ou seja, Jonas, ele tinha uma visão fechada, ele tinha uma teologia fechada, a visão dele era curta. Ele tinha uma visão fechada acerca de salvação. Ele achava que tinha um grupo exclusivo só, que era de Deus, que ia para o céu. Diferente de Paulo. Paulo, ele via todo mundo como amado por Deus. Ele sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Essa era a visão de Paulo. Eu estou falando aqui a obreiros, irmãos. E aqui tem obreiros que são dirigentes de congregação. Aqui tem presidentes de campo. Aqui tem pastores setoriais. E aqui são circunstâncias que Deus te coloca lá na sua congregação, lá no seu campo, lá no seu setor. E agora Deus quer ver como que você trabalha, que tipo de obreiro você vai ser lá no seu campo de trabalho, no seu setor de trabalho, na sua congregação. Você vai ser um obreiro Jonas ou você vai ser um obreiro Paulo? Você vai abraçar as pessoas ou você vai trazer prejuízo para as pessoas? Jonas provoca tempestade e traz prejuízo aos outros. Paulo acalma os outros na tempestade. A diferença tem a ver com os resultados de resposta diferentes para as mesmas situações. O obreiro estilo Jonas é indiferente, é religioso. E sabe o que é religioso? Religioso só consegue amar os iguais. Religioso gosta de tijolo, de parede, ele não gosta de gente. Porque Deus mandou ele pregar para 120 mil pessoas, ele fugiu, ele não quis. E Deus entregou 276 almas a Paulo dentro do navio. Jonas foge de 120 mil pessoas. Religioso, só consegue amar os iguais. É igual o fariseu. Fariseu só cumprimenta quem cumprimenta, só abraça quem abraça. Ele usa a lei da reciprocidade. E como nós somos obreiros, eu estou dizendo aqui, cuidado com quem você só abraça. Desculpe a franqueza, mas tem gente que gosta só de abraçar empresário. Tem gente que gosta de abraçar só fazendeiro. Tem gente que gosta de abraçar só doutor. Tem gente que só gosta de abraçar quem tem. Mas irmãos, lá no seu campo de trabalho, na sua congregação, tem aquela lavadeira, tem aquele aposentado, tem aquele que está de joelho dobrando, pedindo a Deus misericórdia por você. Cuidado com quem você abraça. Abraçar só quem te abraça é fácil. Beijar quem só te beija é fácil. Jesus disse que o cristão tem que ter uma atitude transcendental. Ainda mais nós que somos obreiros, que somos exemplo dos fiéis, temos que ter muito mais ainda. Você tem que abraçar quem não gosta de você. Você tem que abraçar quem fala mal de você. Você não é unanimidade lá no seu setor. Você não é unanimidade lá na sua congregação. Tem gente que não gosta de você, mas sabe o que você faz? Vai lá e dá um abraço nela, dá um beijo nela, fala: você não me ama, mas eu te amo.
Você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Isso é capacidade de abraçar aqueles que são contrários. Não é jogar para fora, não é mandar embora, não é fazer uma limpeza como muitos fazem. Obreiro Jonas é aquele que faz limpeza. Vai ficando só ele na congregação, vai ficando só ele no setor, vai ficando até a mulher já não quer ir mais, nem os filhos. Irmãos, abrace a todos. Você foi chamado para abraçar o rebanho do Senhor, para cuidar dele com amor, com carinho e com dedicação. Foi para isso que você foi chamado. Talvez o empresário, o doutor, o fazendeiro, ele só quer obter algum benefício seu. Mas, irmãos, quando você vai na congregação, naqueles dias de consagração, tem lá meia dúzia de irmã, que às vezes não sabe nem escrever um nome, mas está lá: abençoa meu pastor, abençoa, cuida dele, Senhor, seja com o meu pastor. São esses, irmãos, que está conosco, são esses que estão do nosso lado, são esses que nós devemos abraçar de toda maneira. Obreiro estilo Jonas, ele só quer fazer missão aonde ele acha conveniente e confortável. Deus manda ele para Nínive, ele sabe que lá é um povo difícil, inimigo de Israel. Ele fala: eu vou lá nada. Fazer missão ali, estou arriscado a morrer, estou arriscado a acontecer certas coisas comigo. Missão para ele era estar entre amigos, lugar confortável. Missão para ele é fazer missão aonde a renda é boa, aonde o campo é bom, aonde o lugar é bom, aonde o lugar é bem desenvolvido. Para Jonas era isso. E para o Haiti ninguém quer, e para a África ninguém quer, e passar aperto ninguém quer. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, quando se anda na direção de Deus, na vontade diretiva de Deus, Deus pode te mandar para o deserto, mas a mão poderosa de Deus vai ser sobre a sua vida. Esse deserto vai florescer e Deus vai confirmar aquilo que Ele fez na sua vida. Eu falando isso, eu lembro até de Abraão. Abraão, quando há problema dos pastores dele com os pastores de Ló, olha só como que é, um obreiro como Ló é um obreiro problemático. E obreiro problemático, ele serve até de bússola. Abraão chegou para Ló e falou assim: Ló, pode escolher, você vai ser minha bússola. Como você é problemático, você vai ser a minha bússola. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos, usa alguém problemático como bússola. Usa alguém que é perturbado como bússola. Usa alguém que quer atrapalhar o seu ministério como bússola. Fala: meu amigo, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E mesmo que você vá para o deserto, esse deserto vai florescer, porque é Deus mandando você para lá e cuidando de você nos mínimos detalhes. Ló escolheu as campinas do Jordão. Vou ficar rico, vai dar tudo certo. É para lá que eu vou. O pasto vai, as ovelhas vão engordar, o boi vai engordar, eu vou ficar riquíssimo. Sobrou o que para Abraão? Um deserto. Aí Deus chama Abraão e fala: Abraão, dá uma olhada aí nos seus olhos, até onde você alcança. Tudo isso eu vou te dar, Abraão. Pode ir na minha direção. Vai segundo a minha palavra. Vai segundo eu estou mandando, e você vai ver a mão de Deus operar no seu ministério. Você vai ver a mão de Deus fazer você crescer. Você vai ver a mão de Deus operar maravilhosamente na sua vida. Obreiro, missão para Jonas é pregar para quem ele quer, não para quem Deus manda. Missão para Jonas é pregar onde é mais fácil, é mais tranquilo. Tem pessoas, irmãos, obreiros, nós estamos numa escola e podemos falar isso abertamente, e nós sabemos disso. Tem obreiro que ele, quando ele é mandado, ou sabe que vai para algum lugar, ele quer saber o tamanho do setor, o tamanho do campo, o tamanho da igreja, quanto rende lá,
Quantas pessoas tem lá? Quantos membros tem lá? A cidade é boa? A cidade rende? Irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a capacidade de pregar esse evangelho. Aonde Deus te mandar, você pode ir, que lá Deus vai fazer florescer e a bênção vai chegar naquele lugar. Você tem que entender isso. Hoje tem gente que quer se dar bem, fazer pé de meia, conquistar, ganhar, vai ganhar alma. A gente foi chamado, não foi para ganhar dinheiro, não foi para ficar rico, não foi para ter fama, não foi para ter destaque. Nós fomos chamados para ganhar almas para o reino de Deus. Jesus está voltando e nós precisamos ganhar almas. Eu estive ouvindo, pastor, testemunho do pastor Satir. Todos nós já ouvimos. Um homem que foi para Colômbia do nada, sem nada, de uma visão, atravessando selva. Num dos testemunhos dele, ele diz que até para falar com a esposa, ele não sabia como ia falar, mas o Espírito Santo que manda, o Deus que manda, é o Deus que prepara tudo. Quando Deus manda, Ele prepara tudo, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Não tem empecilho nenhum. Ele foi sem nada, hoje é um dos grandes líderes daquele país. Sabe por quê? Porque foi na vontade diretiva de Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Agora tem gente escolhendo para onde quer ir. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te direcionar. Paulo preferia se perder a perder aqueles pelos quais Cristo morreu. O que Paulo dizia? Ele era diferente de Jonas. Ele falou assim: eu nada tenho a minha vida preciosa. E ele dizia mais: eu sinto dores de parto. Ele dizia mais: eu fiz tudo para ganhar alguns. Sabe o que Deus está dizendo? Ame o seu rebanho, ame as suas ovelhas, abrace aquele povo, ganhe aquele povo. Foi para isso que Deus nos chamou. Somos obreiros. Agora você vê um contraste entre Paulo e Jonas. Obreiro tipo Jonas anda sem projeto, anda só na contramão. Para onde você vai, Jonas? Eu vou para Tarsis. Deus mandou ele para ir para Nínive. Jonas, para onde você vai? Vou para Tarsis. Para onde? Fim do mundo. Fazer o quê? Fugir. Fugir de quem? Da responsabilidade, fugir de Deus, fugir do chamado, fugir daquilo que Deus ordenou, fugir daquilo que o ministério impõe. Para onde você vai? Obreiro autônomo, faz o que quer, vai para onde quer, não dá satisfação para ninguém. Quantos têm pegado os caminhos errados? Quantos têm tomado os rumos diferentes? E quando você toma um rumo diferente, quando você toma rumos contrários da vontade de Deus, a tragédia está anunciada. O problema está anunciado. Toda vez que tomamos rumos diferentes, pode ter certeza que a sua viagem vai ser um desastre. O obreiro estilo Paulo sabe para onde vai. Tem destino certo. Para onde você vai, Paulo? Eu vou para Roma. Vou para César. Fazer o quê? Eu vou cumprir a minha agenda, a agenda de Deus. Eu vou cumprir o que Deus me ordenou. Eu vou cumprir o calendário de Deus na minha vida. Aquilo que Deus tem na minha vida, eu vou cumprir cabalmente. Eu vou cumprir totalmente. Obreiro como Paulo, ele pode chegar no fim da carreira e dizer como ele mesmo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele continua dizendo: desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Isso é obreiro tipo Paulo. Obreiro tipo Jonas usa a sua liberdade para fugir. O livre-arbítrio. Estava livre. Ele pega, usa a liberdade para fugir. Quantos estão fugindo de Deus? Quantos estão fugindo do compromisso? Quantos estão fugindo da casa de Deus? Tem coisa que é difícil falar, irmãos.
Porque o obreiro, ele tem uma responsabilidade. Esses dias eu estava comentando que às vezes num dia de consagração, isso aqui lota. Lota. Ele arruma um tempo, ele arruma um jeito, ele vem, depois some. Onde está esse obreiro? Cadê você, obreiro? Às vezes nosso pastor presidente está esperando num evento para dar um abraço nesse obreiro. Esse mesmo pastor que colocou a mão nele, que consagrou ele, cadê ele? Onde você está, obreiro? Onde você foi? Onde você anda? Está andando por aí sem propósito, está que nem Jonas, está perdido, sem rumo. Mas obreiros como Paulo, ele tem responsabilidade com Deus, com o ministério, com a palavra, com aquilo que Deus colocou na mão dele. E tem mais. A vontade de Deus, o obreiro Jonas, ele usa a liberdade para fugir. Ele foge. Obreiro tipo Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Paulo estava preso, irmãos. E mesmo preso, fez a vontade de Deus. E como é que se faz a vontade de Deus? A vontade de Deus tem que ser feita, mesmo você sozinho. A vontade de Deus tem que ser feita, mesmo você doente. A vontade de Deus tem que ser feita, mesmo você sendo perseguido. A vontade de Deus tem que ser feita, mesmo você sendo incompreendido, mesmo preso. Nós temos que entender isso. Paulo, irmãos, foi perseguido em Damasco. Ele estava no caminho de Damasco, Jesus pegou ele, no meio do caminho. Jesus manda ele para Jerusalém, ele é rejeitado lá. Falaram, nós não queremos esse homem aqui não. Aí mandaram para Tarso, chega lá e abandonaram ele. Foi abandonado em Tarso. Chega em Listra, ele é apedrejado. Depois ele vai para Filipos, vocês conhecem a história, foi preso. Aí a igreja de Coríntios, aquela igreja abençoada que tinha os 9 dons, chama ele de impostor, dizendo, Paulo, você não é apóstolo nada. Paulo escreve a segunda carta de Coríntios, só para defender o seu apostolado. A segunda carta de Coríntios foi escrita para isso. Paulo defendendo o seu apostolado da acusação daquela igreja. Chega em Cesareia, ele é acusado. Aí no texto que eu li, ele enfrenta um naufrágio indo para Roma. Chega numa ilha chamada Malta, ele é picado por uma serpente. Olha só tudo que Paulo vai passando. E ele chega em Roma, preso e algemado. E lá em Filipenses ele disse que nenhuma dessas coisas atrapalhou a vida dele. Ele falou, tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Tudo isso me fez pregar mais o Evangelho. Todo esse sofrimento me ajudou a ser um grande pregador. Todo esse sofrimento me ajudou a levar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada de qualquer forma, de qualquer jeito. Você tem que pregar essa palavra a tempo e fora de tempo e de qualquer forma. Paulo ele dizia assim, sou prisioneiro de Cristo. Por que ele não dizia, sou prisioneiro de César? Ou sou prisioneiro de Roma? Por que ele não dizia isso? A gente tem que ter uma visão, irmãos, uma visão divina das coisas, divina daquilo que Deus tem para nós, uma visão do céu. Eu sempre digo, na igreja que eu dirijo e em alguns lugares que a gente vai pregar, o quanto eu admiro Jó. Jó, se fosse um obreiro, era um obreiro que tinha classe. Sabe o que é uma pessoa passar na prova com classe? Sabe o que é uma pessoa passar tanta dificuldade com classe? Jó começou a perder tudo, mas Jó não perdia a classe. Continuava firme. A mulher dele perdeu a classe, mas ele não. Ele falou, mulher, você é louca. Você fala como uma louca. E vou dizer mais, Jó tinha tanta classe, que Jó nunca atribuiu a Satanás, nunca que aconteceu com ele. Tudo que aconteceu com ele. Nada que aconteceu, ele atribuiu a Satanás. Me desculpe, irmãos, mas tem gente aí que, às vezes o casamento entre 15, ele fala, Satanás não entrou no meu casamento. Tem obreiro que bate o carro, fala assim, foi o diabo que fez eu bater o carro.
Tem obreiro que toma um trupicão na rua, fala que o diabo empurrou ele. Uma vez um obreiro falou, o diabo me deu um empurrão, aí eu quase caí. Irmãos, diabo não tem poder sobre a vida de ninguém. Diabo só tem poder se Deus permitir do céu. Por isso que Jó disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É Deus, irmãos, é Deus que cuida de mim, é Deus que cuida de nós, é Deus que cuida de cada um de nós. Nada acontece sem a permissão de Deus. Obreiro tipo Jonas entra no barco para se esconder, para alienar, para dormir, para roncar. Sabia que isso é um mecanismo de fuga? Vocês já pegaram um ônibus? Aí está sentado um camarada no ônibus, entra uma mulher grávida, aí ele fecha os olhos para dizer que está dormindo, para não dar o lugar. Mecanismo de fuga, para dizer que não viu, para dizer que não está nem aí, para dizer que aquilo não é com ele. Jonas desce lá para o navio e vai dormir, vai roncar. Ele usa um mecanismo de fuga, sabe? Para fingir que não é com ele, para que não está vendo nada, ele ronca, ele não quer pensar, ele não quer refletir. Irmãos, lá no teu campo você não pode estar dormindo, lá na tua igreja você não pode estar dormindo, lá no teu setor você não pode estar dormindo, você não pode roncar, você tem que estar atento a tudo que se passa, porque você é o líder daquele lugar. Tem obreiro que finge que não é com ele, as coisas estão acontecendo lá, ele fala, isso não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já vi púlpito, irmãos, que tem saída secreta por trás. Acaba o culto, o pastor manda alguém orar. Quando alguém está orando, todo mundo fecha os olhos. Quando abre os olhos, sumiu o obreiro. Ele não fala com ninguém, ele não pega na mão de ninguém, ele não abraça ninguém, ele não está nem aí com ninguém. O negócio dele é se alienar, é roncar, não quer saber de nada. Para isso Deus te chamou, para ser um obreiro fiel, atuante lá na tua igreja, lá no teu campo, lá no teu setor. Deus te chamou para você atuar, para cuidar daquele rebanho, para cuidar daquela ovelha, para cuidar de tudo ali, está nas tuas mãos. Está dormindo, obreiro? Está roncando, obreiro? Tem um exemplo do nosso pastor aqui. Pega na mão de todo mundo, passa no meio de todo mundo. Tem uns até que diz que ele é amigo de todo mundo, até de quem não deveria ser. Mas ele segue a Jesus. Abençoa os que te amaldiçoam, abraça aqueles que falam mal de você, cuida daqueles que querem teu mal. É isso. E diz que você fazendo isso, você coloca a brasa na cabeça deles. É assim que tem que agir, é assim que tem que ser. Ele ronca. Olha só, irmãos, ele entra no navio e ronca. Paulo, ele entra no navio e se integra. Paulo entrou preso, mas ele foi se integrando, foi conhecendo um, foi conversando com o outro, foi conquistando um, foi influenciando o outro, foi infiltrando aqui, foi infiltrando ali, começou a ganhar o direito de ser ouvido. Irmãos, quando você chega num campo, as pessoas te recebem com reserva, com o pé atrás. Quando você assume uma congregação, os membros de lá ficam com o pé atrás, te olhando. Quando você vai para um setor, os membros lá daquele setor ficam te observando. Agora, se você é um obreiro tipo Jonas, você vai acabar com o campo, com o setor e com a igreja. Mas se você for um obreiro tipo Paulo, as pessoas te olham assim com desconfiança, você chega perto, faz uma oração, você chega perto, dá um abraço, você chega perto, faz uma visita, você vai entrando, você vai se inserindo, você vai se infiltrando, você vai ganhando o direito de ser ouvido, as pessoas vão te ouvindo, as pessoas vão te conhecendo, você vai começar a entender. É um negócio de Deus, irmãos. Aqui eu estou falando de dois tipos de obreiro: obreiro Jonas e obreiro Paulo. Ele vai fazendo amizade, ele vai orando,
ele vai aconselhando, ele vai advertindo, ele vai encorajando, ele vai partindo o pão. Quando você chega numa igreja, num campo, num setor, é isso que você tem que fazer. Vai conhecendo as pessoas, vai encorajando elas, vai abraçando elas, vai se inserindo. Não é ir dormir não, não é chegar lá e dormir. É se integrar, é se inserir. Olha que coisa tremenda, irmãos. Preste bem atenção aqui. Obreiro tipo Jonas não ora. Não sabe o que é oração. Eu li o texto, vocês viram Jonas orando? Não. Jonas é teólogo, mas não sabe o que é oração. E o Jonas não ora nunca. Ele não ora quando Deus fala, Deus falou com ele. Ele não orou. Ele não ora na hora que ele paga a passagem para entrar no navio, ele não orou. Falou, Deus, né? Ele não orou na hora de entrar no navio, e nem na hora da tempestade ele orou, e nem depois de repreendido. Um obreiro que não ora. Jonas, um obreiro que não ora. E engraçado, pastor Natanael, que os pagãos, todo mundo estava orando. O texto diz que todo mundo estava buscando o seu Deus. Um estava pedindo para a Virgem Maria, outro para Santo Expedito, outro para não sei quem, e Jonas lá, ó. Meu irmão, o negócio é sério. O negócio é sério. Obreiro que não ora é um desastre. Obreiro que não ora não tem graça. Obreiro que não ora não tem unção. Obreiro que não ora não tem direção. Obreiro que não ora não vai para lugar nenhum. Obreiro que não ora não tem intimidade com Deus. Obreiro que não ora, ele não sente a presença de Deus. Obreiro que não ora não pode fazer nada. Jonas, um obreiro que não ora. Será que tem um obreiro que não ora? Os pagãos tudo de joelho orando. E ainda repreende Jonas, fala, vai orar, Jonas. Clama a teu Deus, quem sabe assim, ele nos livra. Ei, Jonas, vai orar. Já pensou, meu irmão? Alguém lá na tua congregação, no teu campo, fala, pastor, vai orar, obreiro, vai orar, o senhor está orando pouco, ora mais, vai orar. Se você ora, você tem decisão firme. Se você ora, você tem direção de Deus. Se você ora, Deus vai te direcionar. Se você ora, Deus vai colocar as coisas na sua mão. Temos que orar, irmãos. Obreiro tipo Paulo ora por todos. Paulo entra no navio já orando. Paulo entra no navio fazendo oração por todos. Paulo entra no navio e é um intercessor. Encoraja a todos. Fala do povo para Deus. Pois vocês lêem lá o capítulo 27 todo, e 28 de Atos que vocês vão ver. Obreiro tipo Jonas causa tragédia. Um homem em fuga é causador de tempestade e atrai tragédia. Quando você está em fuga, irmãos, você coloca todo mundo no contexto. Jonas foge, ninguém tinha nada a ver com a fuga de Jonas, ninguém tinha nada a ver com a desobediência de Jonas, mas todo mundo estava pagando por causa de um fujão que estava fugindo de Deus. E Paulo, irmãos, obreiro tipo Paulo, ele vê o vento, vê a tempestade, mas ele tem uma coisa no coração que ele ouviu a voz de Deus dizendo uma coisa: pode ficar tranquilo, Paulo, você vai chegar no seu destino. Pode ficar tranquilo, Paulo, essa tempestade vai ter perda, vai ter tudo, mas você vai chegar no seu destino. Paulo tinha essa certeza. Obreiro que anda na presença de Deus, ele tem essa certeza. Ele tem a certeza de que Deus está com ele, de que ele vai chegar no seu destino e que a mão de Deus vai conduzir ele em vitória. E Paulo não é aqueles obreiros estúpidos, aqueles obreiros que não têm visão espiritual nenhuma. Paulo não sai dentro do navio sapateando, amarrando vento, amarrando tudo, não. Amarrado vento. Não. Paulo, ele só tem uma consciência, uma convicção. Ele vê tudo o que está acontecendo.
Ele vê toda aquela avaria, toda aquela tempestade, mas ele sabe de uma coisa: que Deus é soberano nas suas ações, que Deus sabe o que faz, que Deus tem o controle de tudo, que Deus sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que, em Romanos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. E Paulo tem consciência de que Deus é que cuida de tudo. Se Deus te mandou para aquele campo, meu irmão, fica tranquilo. Problema tem, avarias tem, perseguições tem, sofrimento tem, mas se foi Deus que te mandou, fica tranquilo. Não ronca que nem Jonas, mas fique tranquilo, descansando no seu Deus, que Ele é poderoso para cuidar de você nos mínimos detalhes. Não vai faltar nada para você, Deus não vai deixar faltar nada. Às vezes o obreiro fica preocupado com isso, com aquilo. Não se preocupe, o Deus que te chamou, o Deus que te capacitou, o Deus que te enviou, é o Deus que vai cuidar de você, é o Deus que não vai deixar faltar nada, é o Deus que vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Esse é o nosso Deus. Obreiro tipo Jonas quer ser jogado no mar. Depois de toda a besteira que ele fez, ele quer morrer. Me joga no mar, me joga aí nas águas. Ou seja, ele prefere morrer a obedecer. Paulo diferente. Paulo está apaixonado pela vida. Ele está disposto a cumprir todo o seu ministério. E veja só a decadência de um obreiro tipo Jonas. Diz que Jonas desce para Jope e vai descendo, desce para o navio, desce para o porão, e desce para o ventre do peixe e vai descendo. Agora olha só, irmãos, o obreiro tipo Jonas, o que acontece com ele na congregação? O que acontece com ele no campo ou no setor? Obreiro tipo Jonas perde o respeito de todos. Isso é grave. Jonas nega o seu nome, porque o nome Jonas significa pomba, paz, símbolo do Espírito Santo. E Jonas traz tragédia, traz problema. Jonas nega a sua fé. Ele fala: eu sou servo do Deus, eu temo a Deus. Ele diz que teme a Deus, mas não obedece a Deus. Então ele nega a fé dele. Primeiro ele nega o nome, depois ele nega a fé. Aí ele nega a sua crença, a sua teologia, aquilo que ele crê. Ele diz crer no Deus Todo-Poderoso, mas não desafia Deus. Ou seja, não crê no poder de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, a palavra diz, que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Alguém que diz assim: eu não estou vendo mais cura, eu não estou vendo mais salvação, eu não estou vendo mais milagres, é porque você está pregando só os ouvidos. Mas se você for um obreiro tipo Paulo, o anjo do Senhor vai falar com você e vai falar: tem milagre, ainda tem salvação, ainda tem cura, ainda tem grandes coisas e milagres da parte de Deus. A gente tem que crer em milagres. A gente diz que Deus é grande e não desafia Ele. Chega alguém enfermo para pedir uma oração para você, você não crê que Deus pode curar. A gente que dirige igreja, campus, setor, eu no caso, uma congregação. Irmão, tem hora que dói na alma. Você vê alguém enfermo. Você vê alguém necessitado. E você como pastor, com a palavra de Deus na mão, dizendo que Deus é grande, dizendo que Deus cura, dizendo que Deus faz, e muitas vezes não acontece nada. Às vezes o que falta em mim e em você é desafiar esse Deus Todo-Poderoso. Alguém fala assim: mas como desafiar Deus? Eu lembrei agora de uma passagem de alguém que desafiou Deus, Josafá. Josafá, quando as nações vieram contra ele, os amonitas, ele olhou aquela grande multidão e falou: Deus, eu não sei o que fazer.
Eu até lembro do pastor Severino Pedro, que nas pregações dele ele dizia que tinha momento na vida que você não tinha para onde ir e não tinha como ficar. É aquele ditado, né? Se correr, se ficar. Mas quem tem Deus, irmãos, não tem bicho. Deus acaba com bicho e Deus dá vitória a cada um de nós. Quem tem Deus não pode ficar tranquilo que não tem bicho nenhum. Tem o Deus Todo-Poderoso que faz grandes coisas. Mas Josafá falou: Deus, eu não sei o que fazer. Não há força em nós. O que eu vou fazer? Ele estava dizendo: não sei o que fazer. Mas ele falou assim: mas os nossos olhos estão colocados em ti. Aí ele faz uma oração. Primeiro ele põe o povo para jejuar. Uma oração, olha só que oração. Ele pega a Bíblia, ele ora com a Bíblia. Aí ele começa a falar para Deus, desde Abraão, desde a promessa. Não foi o Senhor que prometeu para Abraão isso aqui? Aí Deus tinha que falar: foi, né? Não foi o Senhor quando Salomão dedicou o tempo, o Senhor falou que qualquer um que dobrasse o joelho aqui e fizesse uma petição, o Senhor viria? Aí Deus tinha que falar: sim, foi eu. Ele falou: então Deus, agora eu estou precisando do Senhor. Agora eu preciso da tua intervenção. Agora eu preciso do milagre. E Deus falou para ele: fica tranquilo, que nesta peleja você não vai pelejar. Essa peleja não é sua, essa peleja é minha. É isso que Deus faz, irmão. Se coloca na presença dele e você vai ver a mão poderosa de Deus na sua vida e no seu ministério. Jonas perde o respeito de todos. E quando perde o respeito, o pastor que é o chefe aqui, ele sabe o que tem que fazer. Tem que tirar. Não dá mais para ficar. Quando se perde o respeito, acabou. Não tem mais para onde ir. Jonas, Paulo, ele conquista o respeito de todos. Paulo entra preso no navio e se torna depois o homem mais livre dentro daquele navio. Ele passa a ser o homem mais ouvido, ele passa a liderar, ele passa a ser respeitado. Quando você chega num setor, irmãos, que você é um líder de verdade, um líder vocacionado, um líder que se interessa pelo povo, pelo problema da igreja e do povo, você vai ganhando respeito, você vai ganhando o respeito de todos, você vai sendo uma pessoa ouvida, todos vão querer te ouvir, você vai ser um líder de respeito. Olha outro tipo de obreiro como Jonas. Obreiro tipo Jonas prega com raiva. Prega sem amor, Deus vai matar todo mundo. Deus está limpando, se converte. Prega com raiva. Porque quando Jonas, irmãos, ele é mandado a Nínive, o interessante é que todo aquele povo se converteu. Quando Jonas chega com a sentença, né, o rei manda todo mundo jejuar, até animal, criança, todo mundo. E Deus se arrepende. E Jonas fica com raiva. Será que tem obreiro, irmão, que fica com raiva quando Deus está operando coisas maravilhosas lá no setor, lá no campo, lá na congregação? Tem uns que batem na igreja por causa de um. Tem um que dá um chute na canela dele, aí todo mundo apanha. Prega com raiva. Obreiro irado. Obreiro tipo Jonas é irado, ele só anda de mau humor. Discutiu com a mulher em casa, o povo na igreja paga. Para com isso, meu irmão. Alguma coisa deu errado lá fora, ele chega na igreja, o povo tem que pagar. Para com isso, meu irmão. Aquele povo, irmãos, ele quer ouvir a palavra de Deus. Ele quer ouvir, é um pastor, é um homem ungido, é um homem que tem alguma coisa para dar para aquele povo. É isso que eles querem ouvir. Não é desabafo, não é briga, não é pregar com raiva, não. E está cheio de obreiro que só prega com raiva. Irado. Ele ficou triste porque seus ouvintes se converteu. Ficou triste.